Queridos irmãos, que Deus abençoe. Eu, vosso amado servo de Deus, Mvula Felipe, eu vim ter com vocês para a continuação da última semana do livro de Daniel. Esse livro que fala-nos sobre o tempo que nós estamos a viver. É tempo muito difícil, meu irmão. Aqui vimos já, vamos voltar no Daniel capítulo 9, no versículo 26, fala-se de um pacto. Anticristo vai fazer um pacto. Está escrito aqui no versículo 27, ele fará um pacto firme com muito por uma semana. Esse pacto que ele já meteu, que ele chama-se Pacto da Educação, e os franceses, ou na outra linguagem, falam Nouveau Ordre Mondial. São esse tempo que nós estamos a viver. E nós também devemos fazer subir o conhecimento, ou nós vamos fazer fazer também que o povo de Deus entenda os mistérios escondidos. A igreja, a sabedoria tem que se aumentar. Como vimos na carta de Daniel capítulo 12, no versículo 4, ali nos fala que tu, porém, Daniel, será as palavras e será o livro. Foi selado na outra geração, até o fim do tempo. E nós estamos no fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra. Vai haver confusão das religiões. E a ciência se multiplicará. De outra maneira de falar, o conhecimento vai se multiplicar. Então, vamos fazer uma parênteses, como se fala? Entre parênteses, não sei se falei bem. E vamos lá ver o que Daniel viu quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Vamos lá ver. Aqui no livro de Daniel capítulo 2, fala-se de 4 impérios. O primeiro império foi o Império Babilônia. O segundo império foi o Império de Média e de Pérsia. E o terceiro império foi o Império Greco. E o último império que nós estamos é o Império Romano. Jesus Cristo nasceu durante o imperiado da Roma, e aqui fala-se de a forma que Daniel ou Nabucodonosor viu esse sonho. Mas o que está em terceira, a nossa pregação, é a última parte que se fala do ferro que não se ajunta com Miususa. Aqui fala assim. Se você ler muito bem, haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro emiusa e quebra tudo. Como o ferro quebra tudo, as coisas assim ele quebrantarão e miuçarão. Quanto ao que viste do pé e dos dedos, é parte de barro, de oleiro e parte do ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lado, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e a parte de barro. Assim,
por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Enquanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lado mistura-se ao pelo casamentos. Em francês fala sobre alianças humanas. Em português fala casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. No mesmo reino, no mesmo império, vai haver as negociações, os pactos e as alianças, que eles chamam aqui casamentos, porque casamento é uma aliança. Mas isso não vai dar certo. É assim que o mundo vai haver, ou vai fazer que o mundo vai na guerra. Por que eu falo de pacto ou de aliança? Antes que essa parte de últimas semanas começa, vai começar quando que a igreja do Cristo será arrebatada no céu. E ali vai haver esse pacto que eles já declararam. Nós não temos mais tempo. Já começaram. Essas doenças que eles falam, coronavírus, variantes. As variantes são as vacinas que provocam isso. E nenhuma doença é que o mundo se preocupou mesmo assim. Ninguém se preocupou como se preocupa hoje. Essa doença entra no mundo, em toda parte, e leva os governos da terra, começam a fazer administrações de dizer que não, tem que haver isso, tem que haver isso, tem que haver isso. Mas nós, os bons cristãos, os que guardam a palavra da profecia, sabem muito bem onde que a igreja ou onde que o mundo vai. Sabem. E ele não perde mais tempo para as coisas do mundo. E ele sabe que a nossa viagem já está quase. É por isso também, nesse mesmo tempo, como Deus é amor, ele guarda os seus servos, ele guarda os seus escolhidos para dar a revelação que ele prega nesse momento exato. Não em pregar as igrejas. No céu, Deus não conhece uma igreja. A igreja representa o corpo do Cristo. O corpo do Cristo é o corpo palavra. E nós devemos ter a palavra de Deus para que nós sejamos salvos. Como está escrito, e em todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que acreditar será salvo. O que acreditar o quê? Uma igreja? Não. O que acreditar na palavra de Deus é que vai ser salvo. Oh, meus irmãos, é muito difícil. E agora vamos lá ver como que essas 2 semanas vai ser dividido. Vai nos levar no livro do Apocalipse. Eu sei que vocês vão entender muito bem. Vão entender o que Deus nos revela para a sua graça. Só no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Aqui fala-se de arrebatamento da igreja. Há muitos que falam que não, foi Maria, não é Maria. Porque se vocês vão ler no início do livro do Apocalipse, fala-se, escreve as coisas que vai vir. Não as coisas que estavam já ali. Vamos lá ver esse versículo. Capítulo 1, livro do Apocalipse, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo, as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu anjo, as notificou o seu servo João.
as coisas brevemente devem acontecer, não as coisas que já passou. A revelação da profecia de Apocalipse é as coisas que o mundo vai viver. Estou no capítulo 12. Fala-se do arrebatamento da igreja. Eu vi uma grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Explicação: essa é a igreja, porque a igreja representa a mulher. E os filhos de Deus representam a mulher de Jesus Cristo. Mas essa foi uma igreja do Cristo. A mulher vestida do sol, a mulher que está vestida com a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é o sol, Jesus Cristo é a luz do mundo. E tendo a lua debaixo dos seus pés, a lua significa o mandamento de Deus para iluminar o caminho. E a Bíblia diz, é uma coroa de 12 estrelas. Coroa representa os ensinamentos dos apóstolos, dos 12 apóstolos, sobre a sua cabeça. O cristão deve ter coroa dos ensinamentos dos apóstolos. Estava grávida, gritando com as dores de parto, sofrendo turmamento para dar à luz. Aqui fala-se de dar à luz, aqui fala-se grávida. Qual é esse tipo de grávida? É a profecia, não é grávida natural, mas é o sofrimento que os cristãos sofrem dia a cada dia neste mundo. Vamos lá ver outro versículo. Estou no livro do Gálatas, capítulo 4, no versículo 19. Meus filhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui o apóstolo Paulo fala de grávida. Nós levamos esse Jesus que está dentro de nós. É tipo que você tem grávida. E o sofrimento que nós temos sofrido, as tentações que nós suportamos, os problemas que nós vivemos na igreja, é isso que mostra a mulher está grávida. Mas olha só, isso vai dar à luz os verdadeiros cristãos. Vou voltar aí na carta do Apocalipse, capítulo 12. Não esquece, falamos da última semana de Daniel. Aqui a Bíblia diz, no versículo seguinte, estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Aqui fala-se de igreja. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora esse dragão aí tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já falei que 7 cabeças representa 7 países mais industrializados. Ele chama-se G7. E 10 chifres fala-se de 10 países, 10 reinos, que até já entraram na União Europeia. Mas antes de ele entrar, pregamos isso. E depois pregamos também que eles vão sair para se unir com a Rússia. A Bíblia diz, mas essa imagem é a imagem que o serpente Satanás representava ali no céu. A Bíblia diz, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres.
e sobre a sua cabeça 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ele à luz, lhe devorasse o filho. A ideia do Satanás, de dragão, é destruir a igreja. Esse filho são os cristãos maduros, que eles já entenderam, eles que vão governar no reino do Cristo. Então, esse que o Satanás quer destruir. A explicação tá, para ganhar o tempo, verifica no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículo 22 e 23. Lá fala: Israel é o meu primeiro filho. A Bíblia diz: e deu à luz um filho, um varão, que há de regar todas as nações com a vara do ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui vimos os que vão ficar no trono, que vão reinar no reino do Cristo. Nós temos muitas coisas a dizer no nosso amado irmão que falam português. Muitos de vós já reclamaram muito porque o pastor Felipe não prega em português. Eu esperava o tempo, e quando o tempo chegou, Deus me abriu com os vocabulários novos para começar a pregar nos meus irmãos que falam português. E agora verificamos numa coisa aqui. Esse, quando a mulher deu à luz, e um filho, um varão, que há de regar todas as nações com a vara do ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Vimos aqui o arrebatamento da igreja. Mas a mulher que deu à luz ficou. Esses são os virgens loucas, que embora que estavam na igreja, não interessava guardar a palavra de Deus. É muito triste, irmão. Quando veja os irmãos que vão na igreja, interessam muito com as coisas do mundo, interessam com as coisas dos pagãos. E agora, olha só, de vez de ficar aí nas nações, vai fugir aonde? Na Israel. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Fala-se agora de uma semana, mas aqui fala-se de metade da semana. Semana tem 7 dias. Então, uma semana representa 7 anos. E aqui, essa mulher, conforme ficou, e ele está agora nos anos que ficou para Israel. O que ele vai beneficiar? Voltamos no capítulo 11, no versículo 3. E considerei as minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetiza por 1260 dias. Aqui, onde que ele vai alimentando mais a comida espiritual. Por quê? Porque na Israel, onde que vai haver verdadeiro os enviados de Deus. No mundo, no lado do gentio, não temos mais. Os servos de Deus que temos agora, são cheios de orgulho. São as pessoas que procuram dinheiro. São as pessoas que não investem nas coisas espirituais. Faz escolas, faz hospital e muitas coisas, etc, etc, que Deus nunca mandou. De vez de interessar, mostrar à igreja os ministros, esses mistérios, ele interessa outras coisas. As campanhas, andar nos tapetes vermelhos,
mesmo Jesus Cristo não fez. É assim é que, nesse período, não haverá mais revelação nos gentios, porque o último que vai ficar, o último gentio, quando a igreja vai partir no céu, aqui não haverá mais a palavra de Deus. É por isso vocês ouviram que quando as virgens loucas pediam azeite nos sábios, os sábios diziam que não temos azeite suficiente para dividirmos. Vai onde é que se vende. Agora a palavra de Deus é gratuita, nunca foi vendida. Mas se fala que vai onde é que vende, porque há as pessoas que vendem a palavra. Mas naquele tempo, Deus é o amor. Preparou os 2 servos de Deus para pregar o Evangelho. Aqui estamos na primeira parte da metade de semana de Daniel. E vamos voltar para explicar a outra parte. Porque aqui vimos 1260 dias. Agora falta mais, quer dizer, 3 anos e meio. Se falta outros 3 anos e meio que vai completar essa semana de Daniel. Essa é a primeira parte, é a segunda parte, mas é a primeira parte de uma semana. Que Deus vos abençoe. Vamos continuar a explicar esses mistérios.